Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, que Jesus deu a eles autoridade sobre doenças e enfermidades e demônios. Essa mesma autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ela está sobre as nossas vidas. Eu não preciso de um pastor para expulsar um demônio. Eu não preciso da ajuda de um apóstolo para curar um enfermo. Eu mesmo, se eu me considerar discípulo de Jesus, a mesma autoridade está sobre a minha vida. Se eu crer, a Bíblia diz que se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu vou pedir para o monte se mover e o monte vai se mover. Eu vou repreender um demônio sobre a vida de uma pessoa e aquele demônio tem que sair. Se eu colocar a mão sobre uma pessoa enferma, ela vai ter que ser curada. Hoje o meu filho estava com dor de barriga. Eu peguei, coloquei a mão sobre o estômago do meu filho e na autoridade do nome de Jesus eu repreendi aquela enfermidade. Eu dei uma ordem, dor no estômago, dor de barriga do meu filho, sai agora em nome de Jesus. E se eu crer, acontece. E em nome de Jesus eu saí de casa e já estava bom. Né? Essa autoridade, ela está sobre todos nós. Amém, querido? Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Jesus enviou os discípulos dele e ele deu uma instrução. Primeiro vocês vão até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus estava colocando como prioridade aqui a pregação do Evangelho para aqueles irmãos nossos que já conhecem a palavra e alguns estão desencorajados, alguns estão abatidos, alguns estão até mesmo adormecidos. Então, Deus quer contar com cada uma dessas pessoas. Antes, tão importante para Jesus do que eu ganhar uma alma nova, do que eu ganhar um novo discípulo para Ele, é fortalecer aquele que já conhece, aquele que muitas vezes conhece, mas está caído, está desanimado, está desencorajado. E é tão real isso, que se a gente for ler o versículo anterior do capítulo 10, lá no capítulo 9 de Mateus, ele vai encerrar o capítulo 9, as palavras de Jesus dizendo, olha, a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. No finalzinho do capítulo 9 de Mateus, Jesus, ele faz uma oração ensinando os discípulos que eles deveriam orar, pedindo a Deus que mandasse novos trabalhadores. Mas tão importante quanto mandar novos trabalhadores é fortalecer os trabalhadores atuais, é fortalecer aqueles que já estão conosco. Por isso que Jesus, na missão dos 70, porque esse texto aqui, ele também é chamado da missão dos 70, né? Então Jesus aqui, ele manda então, primeiro o evangelho deve ser pregado para o povo dele, para o povo eleito, para o povo de Israel. Aqui que representa para nós aqueles que já conhecem a palavra. Ele vai dizer novamente, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E aqui ele vai falar uma coisa interessante, né? De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, os dons e talentos que Deus nos deu, eu não posso cobrar por eles. Eu não posso cobrar por algo que eu recebi de graça. Como que eu vou cobrar por algo que eu recebi de graça? Eu não posso. No entanto, mais à frente, Jesus Cristo vai dizer, não leveis nem prata, nem cobre, nem cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Esse texto, na sequência, ele está falando sobre dependência, né? Não levar coisas dobradas. Jesus estava querendo ensinar que era para levar só o necessário para a viagem. Por quê? Porque como o obreiro é digno do seu alimento, o trabalhador é digno do seu salário, ele certamente, em fazendo a vontade de Deus, ele teria suas necessidades supridas, né? Então, o fato do versículo anterior dizer que de graça recebeste, de graça dai, não quer dizer que o trabalhador não seja digno de um salário, né?
Por exemplo, eu que prego a palavra de Deus, eu sou digno de um salário. A Bíblia diz que, lá em Timóteo, que aqueles que pregam a palavra de Deus, ou que ensinam a palavra de Deus, são dignos de duplicada honra. Em outras traduções bíblicas diz duplicados honorários. Então, por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode atar a boca do boi enquanto debulha. Ou seja, eu não posso impedir o pregador de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho. E para que o pregador, aquele que anuncia o Evangelho, ele tem a liberdade de fazer isso com tranquilidade, sem nenhuma necessidade, ele é digno de ter um bom salário. Ok? Aqui ele continua dizendo: sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Eu quero chamar a atenção aqui também. Prudência e simplicidade. Deus pede de nós prudência e simplicidade. Outro versículo que eu quero chamar a atenção é o versículo 20, que deixa claro que não somos nós que vamos falar, mas é o Espírito do nosso Pai que fala através de nós. Se eu confiar, se eu crer que Deus é que fala através de mim, mesmo diante de uma autoridade, mesmo diante de seja lá quem for, onde Deus me levar, eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso me preocupar, porque como a obra é do Espírito, na hora que eu abrir a boca, se eu crer, é o próprio Espírito que vai colocar as palavras nos meus lábios. Amém? Aqui ele vai dizer, que nós seremos odiados por causa do seu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ele continua dizendo, que o discípulo não é mais do que o seu mestre, no versículo 24, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que se ele foi perseguido, se chamaram ele de Belzebu, de demônio, ninguém aqui precisa ficar surpreendido se isso acontecer com a gente. Se alguém aqui nos perseguir, se alguém nos chamar de demônio, ou até uma palavra torpe em relação a nós, não é para ninguém ficar surpreso, porque o próprio Jesus, isso aconteceu com ele, e ele está dizendo que o discípulo não é maior que o mestre, nem o servo maior que seu senhor. Então, se isso aconteceu com Jesus, imagina se não vai acontecer com a gente. Então, ele está dizendo aqui para a gente não ficar surpreso se isso acontecer. Outra coisa interessante é que ele vai dizer aqui que não tem nada encoberto que não venha a ser revelado e nem oculto que não haja de vir à tona. Ou seja, qualquer pessoa hoje que esteja pregando o Evangelho, escondendo qualquer coisa, alguma coisa oculta, mais dia menos dia vem à tona, porque não tem nada encoberto que não vai ser revelado. Ele diz também no versículo 28 que eu não preciso ter medo, medo de quem mata o corpo, e não pode matar a alma. A única pessoa que eu preciso temer mesmo é Deus. Não preciso temer nem o homem e nem Satanás. A única pessoa que eu tenho que temer de verdade é Deus. Não preciso ter medo de homens, e muito menos do inimigo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E eu quero chamar a atenção também a mais duas passagens aqui, depois eu vou passar a bola para vocês. Algo interessante desse capítulo 10, lá no versículo 34, Jesus vai dizer assim, não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Olha só. Jesus está dizendo que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Se eu amar o meu pai, a minha mãe, um filho, uma nora, uma sogra, a minha própria esposa, mais do que a Jesus, eu não sou digno de Jesus.
Ou seja, Jesus precisa ser na minha vida mais importante que a minha esposa, mais importante do que meu filho, mais importante do que meu pai, do que nora, do que sogra, de qualquer pessoa. Só que tem uma coisa, durante muito tempo, eu lendo isso daqui, eu sempre fui uma pessoa muito... Está escrito na palavra, está escrito na palavra. Né? Então, se está escrito, é assim que tem que ser. Só que a mesma Bíblia que ensina isso, também ensina que a sabedoria habita com a prudência. Né? Então, eu preciso ser prudente e ser sábio. Eu não posso pegar um texto como esse aqui e aplicar ao pé da letra. Por exemplo, vamos imaginar que algum de vocês aqui, para vir para uma reunião como essa, a mulher botou você na parede. Se você for, eu vou te dar conta. Né? Eu não quero mais o casamento. Porque hoje à noite hoje é sexta-feira santa, eu quero que você fique comigo. Então você não vai na reunião de homens hoje. Então nessa hora, eu posso de repente olhar para a Bíblia e dizer, olha, a Bíblia está dizendo aqui, que se eu amar a minha esposa mais do que a Jesus, eu não sou digno dele. Então quer saber, mulher, eu vou na reunião e está acabado, se exploda. Não está escrito aqui que eu tenho que amar Jesus mais? Só que se a Bíblia também diz que eu tenho que a sabedoria habita com prudência, eu numa situação como essa, eu posso pedir a Deus sabedoria, eu posso procurar ter uma conversa com ela, eu posso tentar convencer ela de que essa reunião vai ser bom. Né? Tentar chegar num denominador comum, chegar num acordo. Eu não preciso levar ao ferro e fogo. E a gente, às vezes, por falta de sabedoria, a gente cria uma tempestade fora de época. Né? Então, queridos, é verdade, Deus é mais importante. É verdade, Jesus em primeiro lugar. Mas isso não me impede de orar, de pedir sabedoria, porque todas as circunstâncias, em todas as situações, tem uma saída. Deus vai me dar uma saída. E a Bíblia diz que a minha luta não é contra pessoas de carne e sangue, a minha luta é contra principados e potestades. Então a minha luta não é contra minha esposa, nem contra minha nora, nem contra meu sogro, nem contra meu filho. Hoje mesmo aconteceu uma situação, né, com a minha filha, que eu já ia, né, chutando o pau da barraca, mas ali eu orei e Deus me deu sabedoria e eu consegui resolver a situação na paz. Então tudo é uma questão da gente orar e pedir a Deus sabedoria, para que a gente consiga fazer a vontade de Deus e andar em paz com as pessoas. Eu não preciso criar um conflito. Se eu orar, Deus me dá sabedoria e eu consigo agradar a Deus e andar em paz também com as pessoas que me cercam. Amém, queridos? É possível, é possível. É claro que existem circunstâncias que às vezes as coisas ficam tensas, né? Mas se eu orar a Deus, sempre há um escape, sempre há uma saída. Deus é o Deus de toda a sabedoria. Amém? E finalizar aqui com o versículo 41, 42, que diz que sempre que eu recebo, né, um homem de Deus na minha casa, um profeta, na qualidade de profeta, eu vou ter direito a um galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, vai ter direito a uma recompensa de justo. E qualquer pessoa que der apenas um copo d'água fria a um daqueles que representam a Jesus, a um dos pequeninos discípulos, Jesus está dizendo que em verdade vos digo que de maneira alguma perderá o seu galardão. Amém? Eu quero parar por aqui, porque eu já falei bastante, e quero dar uma oportunidade para vocês, se alguém tiver algum desses versículos que te chamou a atenção, que você gostaria de comentar, agora é com você. Vamos lá, por favor, não briguem. Bom, amigo, gostaria de comentar algum? Sim. 36. Pode falar. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Assim a tradução na minha. Interessante, né? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Certo? É por isso, como o pastor falou, às vezes
o marido quer vir, a esposa não quer, a esposa quer, o marido não quer. E às vezes isso gera discórdia. Será isso? É exatamente isso, né? Enquanto hoje, por exemplo, vou pegar como exemplo aqui a família dos meus pais, né? Os meus pais hoje têm praticamente todos os filhos e todas as noras no caminho do Senhor. Só que isso não foi uma conquista da noite para o dia. Isso foi uma conquista de muita oração, muita lágrima. A minha mãe, por exemplo, conversando com ela essa semana, pastora Mena, ela acorda praticamente todos os dias às 5 horas da madrugada para orar. Para orar pelos filhos, para orar pela igreja, orar pelo Brasil, enfim. Então, hoje, se a minha mãe e meu pai têm todos os filhos, todas as noras no caminho do Senhor, foram anos de oração, né, de busca. E enquanto nós não temos nossa família toda servindo a Deus, essas guerras aqui com certeza vão acontecer. Agora, a tendência é que, com o passar do tempo, à medida que a gente vai conquistando a família toda para Jesus, as guerras vão diminuindo. Acabar nunca acaba. Mas tem casos que não tem gente que não aceita nunca, né? Assim, familiar, né? Aí, tipo, meio que até se afasta, né? Nós temos que crer até o fim, né? Orar por eles até o fim, porque há uma promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Agora, tem uma coisa, né? As pessoas que nós mais amamos, normalmente, são a nossa família. E o diabo, sabendo disso, normalmente são as pessoas que mais são usadas quando dão brecha, porque se a gente der brecha, nenhum de nós aqui está livre de ser usado pelo inimigo. É só dar uma brecha. Eu posso ser pastor, posso ser apóstolo, posso ser o que for. Se eu der uma brecha, o inimigo pode me usar. Sim ou não? Sim. Então, se qualquer membro da nossa família der brecha, quem é que mais nos atinge? É a nossa família. Né? Porque se eu for perseguido, ou afrontado, ou, enfim, ouvir uma palavra de um desconhecido, aquilo não machuca, aquilo não dói tanto, aquilo ali eu consigo tirar de letra. Agora, quando é a minha esposa, quando é meu filho, aí dói. Mas cedo ou mais tarde, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então o sal, quando ele entra em contato com a carne, ele altera o sabor da carne, né? Então, quando nós estamos sendo sal e estamos entrando em contato com as carnalidades humanas, e quando estamos confrontando o ser humano, a tendência é que vai entrar em choque, né? Claro que eu vou pedir a Deus sabedoria para tentar fazer as coisas com sabedoria, mas não tem como, vai haver um confronto, e quando o outro lado tem humildade para ouvir, ele vai acabar aceitando e vai haver uma paz, ali vai haver uma tranquilidade. Mas se ele não aceitar, né, aí é onde que tem um choque, né? Só complementando o que o irmão falou aqui, eu ia comentar, veja como é coisa do Espírito Santo. O versículo 38 diz assim, e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que acontece? Tem muitos que são cristãos, mas não querem, por exemplo, assim, não dão o testemunho, né? Eu ontem mesmo, uma coisa assim bem coisa do espírito mesmo. Eu estava conversando com outro colega do trabalho, né? E tem um colega lá que disse que é cristão. Aí eu não sabia. Faz 8 meses que eu estou na empresa, eu não sabia. Aí o outro disse, ele disse que ele veio me tirar pro canto ali porque disse que eu não gosto de crente. Eu disse, mas como assim? Ele é crente? Onde é que está o testemunho dele? Falei, porque eu vou na igreja faz um bom tempo e eu conheço a pessoa que é um cristão, a gente vê pelo testemunho. Aí ele está lá, já vou dizer uma palavra bem culta aí, está sempre se bobeando, fazendo umas brincadeiras bestas, que ninguém gosta. Já não vão muito com a cara dele pelo fato dele fazer umas brincadeiras, coisas que cristão não faz. Eu disse, por isso que agora ele está percebendo. Por que não gostam, não estão dizendo isso aí? Porque ele não se parece como um cristão. Ele fica, né? Aí daqui a pouco vem digamos no caso dele ali,
Aí um diz, nenhum crente presta. Por quê? Por causa que tem uns que não querem, né? Estão indo, não sei, né? Qual denominação que ele é, mas daí tem essas certas atitudes no trabalho. A gente não, eu não saio gritando para todo mundo, não ponho uma placa que eu sou evangélico, mas eu tenho meu testemunho, né? Aí o cara chega lá e fica se bobeando, e brincadeira aqui, brincadeira bem besta, bem boba mesmo. Eu só falei para ele assim, cada um tem o seu testemunho, né? E o testemunho dele não é de cristão, então como é que ele quer que agora ele quer vir chamar você lá e dizer que você não gosta dele? Quando Jesus falou, né, com aquele mestre da lei chamado Nicodemos, né, que Jesus disse, né, necessário é nascer de novo, é porque realmente na caminhada nós vamos encontrar muitas pessoas que têm o título de cristão, ou de discípulo de Jesus, ou enfim, de evangélico, que não nasceram de novo. O fato do cara dizer que é evangélico, isso não quer dizer nada. Ora, nascer de novo é quando a pessoa passa por uma conversão genuína, né? Então, a transformação, onde ele decide abandonar o pecado. A partir dali, o pecado na vida da pessoa tem que ser uma consequência, algo assim que ele não pode ser premeditado, né? Então, a verdade é que muita gente hoje que tem título de evangélico, de crente, de cristão, que não nasceu de novo. Essa que é a verdade, né? Uma grande parte. Que a partir do momento que nasceu de novo, a pessoa que nasceu de novo, ela mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, adulterava, não adulterava mais, levantava a voz, não levanta mais. É uma outra vida, é uma mudança completa, né? É desde o jeito de falar, de vestir, de se comportar. Deus quer nos transformar dentro para fora, mas é geral, né? Olá, e só complementando essa transformação, né, as pessoas veem em nós, né? Que eu me lembro um dia que eu estava servindo no exército, estava tirando serviço na rua, na porta do banco, né? Era no tempo da pandemia, organizando. Aí passou um senhor, ele voltou, olhou para mim e disse: eu lhe conheço. Eu disse: por quê? Você é cristão? Você é evangélico? Eu disse: sou. Aí ele diz: a paz do Senhor. Eu disse: amém. Saiu. Então isso quer dizer o quê? Que quando Deus vive em nossas vidas, as outras pessoas percebem pelo nosso caminhar, não importa a vestimenta que a gente está, né? Mas Ele conhece e Ele vê, né? Outra coisa é que, outro testemunho que o pastor me falou, é que quando ele foi consagrado como pastor, né, ele foi em casa, bem alegre, junto ao pai dele, e o pai dele disse: filho, a pior decepção que você me deu foi ter sido pastor. E ele disse que se entristeceu naquele momento, porque era o pai dele que estava falando, né? Mas ele disse que continuou orando pelo pai, continuou todo dia, até conseguir o pai dele para Jesus, né? Então, muitas vezes, quando tem essas contendas em casa, só a oração que a gente se aproxima de Deus para Ele dar sabedoria para resolver aquilo, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Amém. Alguém mais, Joaci? O que me chamou a atenção aqui foi o versículo 33, que fala assim, ó: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Então, esse versículo já diz tudo, né? Se negar para os homens, ele vai negar para o Pai dele, que ficou bem forte. Tem gente que quer ser discípulo de Jesus, mas quer ficar no anonimato, né? Quer ser discípulo de Jesus, mas é escondido. Ninguém pode saber que eu sou discípulo de Jesus. O cara quer... Oi? 007. 007. Então, não funciona assim, né? Jesus está dizendo, né, que se
alguém me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Então é bem claro, né? Está escrito aqui. Se eu negar a Ele, se eu negar que eu sou discípulo dEle, que eu sirva a Ele, que eu siga a Ele, Ele também vai me negar, né? Então aqui está falando de transparência, de identidade. Eu tenho que assumir a minha identidade, eu tenho que assumir publicamente, né? Isso na verdade acontece no dia do batismo. Quando eu sou batizado nas águas, né? O Joacir se batizou recentemente agora, né? O restante todo mundo aqui já é batizado. O Valmir, foi eu que te batizei também? Não, foi só o teu pai, né? Pai e mãe. Teu pai e tua mãe foi eu que batizei, né? O seu Miguel e a dona Doralice. No dia do nosso batismo, eu faço uma confissão pública da minha fé em Jesus, né? O batismo está ligado a isso, né? A uma confissão pública de que eu sigo a Jesus, de que eu vou seguir a Jesus, de que eu quero me comprometer com Jesus. Então, isso deve ser algo diário na nossa vida, né? Eu não preciso ter vergonha, ter medo de assumir que eu sou um cristão, que eu sou um discípulo dele, né? Isso até nas minhas atitudes, quando alguma pessoa perguntar: por que você não bebe? Por que você não joga? Por que você não faz tal coisa? Por que você não tem tal comportamento? É porque eu sigo a Jesus, né? Eu não posso ter medo de falar isso, né? Porque se eu negá-lo, ele também me negará. É o que está escrito aqui, bem pontuado aí para o Joacir. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Para encerrar, só quero comentar aqui, né, que essa expressão que Jesus vai usar aqui, né, no versículo 14: se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então Jesus está dizendo aqui, olha, prega a palavra. Se a pessoa não te receber, se a pessoa não te ouvir, sacode o pó. O que significa sacode o pó? Bola para frente, né? Bola para frente. Oi? Parece que nem Pilatos. Lava as mãos, como Pilatos. Lava as mãos e bola para frente. Próximo, como a minha esposa diz, né? É que nem quando eu trabalho com venda. Se a pessoa disse não, próximo. Aí o outro disse não, próximo. Eu não vou ficar ali triste. Meu Deus, o cara disse não quis comprar, né? Não vou ficar lá choramingando. Meu Deus, acabou o meu dia porque a pessoa disse não para mim. Né? Nós trabalhamos com vendas, a gente sempre escuta a palavra, né? O não a gente já tem. Então o não já está garantido. Agora eu vou em busca do sim, né? O dono da empresa que eu represento, ele sempre fala que eu tenho que ter pelo menos uma média aí de 9 nãos para conquistar o sim no 10º, né? Se eu escutar 9 não, eu tenho que botar uma meta ali. No mais tardar no 10º eu vou ouvir um sim. Então se eu escutei 8 não, vamos lá. Está chegando perto do 10. 9 não. Agora vai vir um sim. A gente deveria usar a mesma estratégia para o evangelismo, né? Escutei um não. Bola para frente. Escutei mais um não. Bola para frente. Terceiro não. Vamos em frente. Quarto. Está chegando perto do 10. Daqui a pouco vai vir um sim, né? Mas a gente, muitas vezes, quando escuta o não, a gente esmorece, né? E Jesus está dizendo aqui, sacode o pó. Se alguém não te recebeu, não te ouviu, sacode o pó, bola para frente. Ali na frente vai ter alguém que vai ouvir, né? Então nada de ficar choramingando pelos cantos e ficar lambendo feridas, né? Chorando. Não, é isso aí. Amém? Então quero encerrar com essa palavra aqui e agradecer a Deus por essa mensagem, né? Que certamente trouxe muita edificação. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa mensagem, por tudo que o Senhor falou aqui nessa noite, por cada aprendizado, e te pedir que o teu Espírito Santo realmente possa nos ajudar a colocar em prática esses ensinamentos, ó Deus, e que, assim como Jesus enviou os 12 para essa missão, eu quero enviar, Pai, eu quero enviar também. Eu quero, na unção do Espírito Santo, enviar todos aqueles que estão aqui nos ouvindo nessa noite.
Que o Senhor nos envie, Pai, na verdade. Que o Senhor nos envie para também cumprirmos a nossa missão, Pai, de fazer discípulos para Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém.